Pela outra vez, nós vamos passar aquela atividade 1 para quem não participou ao vivo da explicação. Vamos dar, vocês ouçam esse vídeo para entender melhor aquelas questões que estão na atividade 1, certo? Então, aqui, na atividade sobre Torre de Hanoi, que é a primeira atividade, não precisa, como fala lá, a construção da Torre de Hanoi. Não precisa você fazer com esses materiais. Faz se quiser, mas o importante é as questões que vem nele, que a gente vai falar agora. Vocês podem entrar no site ou no aplicativo no celular, vocês podem treinar com um, com dois. Cada disco desse, aqui é a quantidade de discos, certo? E aqui é as torres. Então, vamos para a primeira pergunta. Você acha que é possível predizer qual será o menor número de movimentos necessário para transmitir os discos do primeiro para o último pino? Se sim, quantos movimentos você acha que serão suficientes para uma torre com 10 discos? É bom você deixar para responder essa no final, quando você entender as próximas questões. Segundo, chamando de N o número de discos na partida de J, o menor número de movimentos feitos para vencê-la, tente preencher a tabela 1. Na tabela 1 eu fiz uma tabela aqui para vocês entenderem. No caso, quando tem na primeira coluna um disco, 2 discos, 3 discos, 4 discos e 5. Esse N é a quantidade de discos aqui nessa primeira torre aqui. Então, com um disco, está na primeira linha, 2 discos, 3 discos, 4 discos, 5 discos. Então, quem entendeu a tabela, o J se refere à quantidade de movimentos mínimos. Então, se eu coloco aqui para um disco, você vai tentar quantas vezes para chegar na última torre. Quem fez, observou que com apenas um movimento, você consegue, certo? Quem fez com 2, observou que com 3 movimentos, você consegue, certo? Quem fez com 3, observou que com 7 você consegue. Veja que os números aqui da sequência vão aumentando muito de um para o outro. Quem conseguiu com 4, agora com 4 a gente vai fazer uma jogada aqui, com 1, deu 1, certo? Então, eu vou pegar o número 2 e vou elevar a 1. Dá quanto? Dá 2. Veja que passou aqui no primeiro movimento. 2 elevado a 2 dá 4. Passou também 1 do movimento. Com 3, que foi o que a maioria conseguiu, 2 elevado a 3 dá 8. O que a gente observa? Sempre menor uma unidade do que eu consegui aqui anteriormente. Se eu diminuir uma unidade de cada, eu vou ter exatamente o resultado que eu queria. Vou tirar aqui menos 1, né?
de cada, menos 1, menos 1. Então, aqui o resultado, se eu usar esse raciocínio, vai dar 1, 3 e 7. Usando esse mesmo raciocínio, 2 elevado a 4 dá 16. Menos 1, 15. 2 elevado a 5 dá 32. Menos 1, 31. Certo? Com base na última coluna da tabela, tente descobrir qual será o menor número de movimentos para 6, 7 e 8. No caso, 2 elevado a 6 menos 1 dá 64 menos 1, 63. Aí você vê. 2 elevado a 7 menos 1, 128 menos 1, e assim por diante. 2 elevado a 8 menos 1. Ok? Escreva os primeiros elementos da sequência, menor número de movimentos J, e faça um gráfico de N por Jn, onde Jn é o número de movimentos para o caso de N discos. Essa sequência ou gráfico lembra a vocês alguma função conhecida? Então, aqui você vai fazer um gráfico, certo? Fazer meio torto aqui mesmo. Que eu vou ter dn por jn. Quem quiser colocar x e y, tudo bem. Porque aqui eu estou seguindo o enunciado, mas aqui o n é o número de discos. Se eu colocar 1, 2, vou colocar até o 3, certo? E o jn é o número mínimo de movimentos. Então, onde é que eu tenho que ir? Nessa tabela que eu fiz aqui. Se for 1 é 1, se for 2 é 3, se for 3 é 7. Então, eu vou ter que colocar aqui, ó, vou colocar aqui 1, 3, e vou colocar aqui 7. Se for 1, dá 1. Se for 2, dá 3. Se for 3, vai ser 7 movimentos aí. Vou colocar mais um que não dá para ver direito o jeito do gráfico. Se for 4, dá 15. 15 é mais ou menos aqui. Então, olha. O gráfico é isso aqui. E quem lembra de função exponencial do ano passado, vai lembrar desse gráfico aqui, onde a incógnita está exatamente no expoente. Então, seria a incógnita n, para eu encontrar o jn, né? Vamos botar aqui j de n igual a 2 elevado a n menos 1. Esse n aqui no expoente é que define a função exponencial e o sujeito do gráfico. Na verdade, esse daqui é a próxima pergunta, né? Você sabe descrever alguma fórmula que prediga o número mínimo de lances para solucionar o jogo a partir do número de disco na partida? Como você chegou a essa hipótese? Então, pessoal, aí acho que ficou bem
definida essa primeira questão. A questão da página 10 também é para fazer e manda para mim. Certo? Vocês tiram a foto e mandam no privado.